Boa noite. Boa noite, amigos que já estão chegando aqui para o nosso culto, né? Cláudio, Francisco, Adriana, todos são bem-vindos aqui a esse nosso culto do poder. Bem-vindo, Jonas. Vai ouvindo arautos aí enquanto a gente junta o povo. Já já vamos orar juntos e estudar a palavra de Deus. Bem, amigos, este é um dia feliz, porque estamos vivos, porque temos a oportunidade de estarmos juntos, de orar juntos, mas é um dia triste também para nós, porque perdemos mais uma irmã querida da igreja do Jardim Silvânia. A irmã Laide não suportou a Covid e com outros problemas de saúde que tinha e veio a falecer. Infelizmente, nós queremos expressar os nossos sentimentos à família da irmã Laide. Eu não a conheci tão bem, mas os irmãos do Silvânia são todos unânimes em dizer que é uma irmã muito feliz, muito alegre, dedicada às coisas de Deus. Então, com certeza, a igreja do Jardim Silvânia está sofrendo por mais essa notícia triste, entre muitas que já tivemos, infelizmente. Parece que houve aí um corte, né? A internet sobrecarregada, mas eu estava dizendo que a igreja do Jardim Silvânia sente muito a perda de mais um membro da sua comunidade. Que Deus esteja com a família, no coração deles, confortando nesse momento muito difícil. Nós estamos em plena classe bíblica, né? Amanhã temos a continuidade da classe bíblica com o pastor Paulo Bife. Então vamos animar o nosso amigo de oração para assistir, para ouvir a pregação da palavra de Deus. E durante esse mês todo, todas as quintas-feiras, temos essa oportunidade de recordar, de conhecer, de compreender melhor as Sagradas Escrituras. Queremos também dizer aos irmãos que tivemos uma linda festa batismal no sábado, na Igreja Central. 2 famílias preciosas, entregues a Jesus. E envio aqui o nosso abraço ao Antônio, a Sarai, a Mariana, irmão Valdir e a Silvia também. Que Deus possa abençoá-los nessa jornada em direção ao céu. E temos outras pessoas estudando a Bíblia, conhecendo melhor e tomando a decisão. E queremos fazer outras festas, com a graça de Deus, ainda neste ano. Vamos continuar orando pelo nosso irmão Marcos. Temos também outros pedidos de oração, pessoas que estão enfrentando lutas, dificuldades, e vamos orar por esses queridos irmãos também. Quero lembrar a vocês que já estão me ouvindo que os cultos aos domingos à noite
estão retornando a partir do próximo domingo. No próximo domingo eu estarei na Igreja Central e assim gradativamente eu e os 2 pastores que me auxiliam aqui, que fazem estágio aqui na cidade de Mojimirim, pastor Vitor e pastor Nunes, estarão nos ajudando aí também nos cultos presenciais aos domingos à noite, 19 horas. As demais igrejas também já estão com os cultos de domingo, Maria Beatriz, Parque das Laranjeiras já estão, e vamos dar sequência a isso. E apesar de tudo, aqueles que podem ir à igreja, devem ir à igreja. Aqueles que não podem, que têm aí as suas dificuldades, fiquem em casa. Porque realmente a Covid, ela pode alcançar a vida de qualquer pessoa, mas em algumas pessoas ela é muito perversa. E é um vírus oportunista. Então vamos orar a Deus, colocar a nossa vida nas mãos dele e seguir em frente a nossa jornada, né? Que Deus possa abençoar a todos. Vamos orar então para estudarmos a palavra de Deus e dar continuidade a essa série, os 10 mandamentos. Hoje chegamos ao 7º mandamento. Vamos orar. Pai eterno, nós louvamos o teu nome porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Estou aqui reunido virtualmente com os teus filhos, aqueles que escolheram tirar um tempo para ouvir a tua voz e também colocar a vida, a família nas tuas mãos. Como pastor do distrito aqui em Mojimirim, eu coloco nas tuas mãos mais uma vez as igrejas que aqui representam o teu nome. E eu cito a Vila Dias, cito Jardim Maria Beatriz, Parque das Laranjeiras, o Jardim Silvânia, de forma especial, hoje enlutado pela perda de um membro querido, a irmã Laide, e também a Igreja Central. Que possamos continuar em nossa jornada nesse mundo sabendo que tens um propósito para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa igreja. Nos colocamos inteiramente nas tuas mãos, nós nos rendemos a ti, pedindo perdão pelos nossos pecados e recebendo a certeza do teu amor e da tua salvação. Fique conosco ao analisarmos o tema dessa noite. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, nós estamos estudando os 10 mandamentos e nessa noite chegamos ao 7º mandamento. Como já disse em quartas-feiras anteriores, nós já estudamos o 5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe, os detalhes todos importantes, e estudamos também na quarta-feira passada o 6º mandamento, não matarás. E hoje, de acordo com Êxodo 20, verso 14, nós encontramos simplesmente assim: não adulterarás. Parece apenas uma frase, parece apenas um lembrete, mas se Deus deixou esse mandamento para nós, é porque esse mandamento é muito importante. E na verdade, nós sabemos que a transgressão desse mandamento tem trazido muita dor, muita tristeza, muitas lágrimas na vida de muitas pessoas, de muitas famílias. E é o espaço de poucos segundos, poucos minutos, e aquilo que você pensa que é uma realização, que é a concretização, muitas vezes, de um sonho até, se torna uma tragédia. E muitas pessoas lamentando pelo resto de suas vidas. É disso que se trata o 7º mandamento. É sobre quebrar algo frágil, precioso e muito, muito difícil. Às vezes impossível de consertar. Algumas pessoas, naturalmente, pensam que a igreja, que a Bíblia, quer cercear o seu direito, a sua possibilidade de ser feliz. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. E por isso que Ele deixou instruções claras nas Escrituras Sagradas. Quando você vê uma pessoa na televisão, muitas vezes, se vangloriando
de ter muitos relacionamentos, a gente sabe que no fundo elas se tornam muito infelizes. Porque essa liberação, ela tem um momento difícil, que é o momento do dia seguinte. E quantas famílias destruídas, quantos lares devastados, simplesmente por não cumprir o 7º mandamento. Não terás outra pessoa a não ser o seu marido ou a sua esposa. Deus sabe o que é melhor para nós. E uma das famosas passagens da Bíblia, que nos ajuda a compreender, está em Gênesis no capítulo 2, é lá no comecinho. Gênesis capítulo 2, Deus dá orientações sobre a constituição de relacionamentos, de casamentos e, por que não dizer, de famílias. Deus diz assim, Gênesis 2, 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. A Bíblia não desce a detalhes, mas o que Deus diz aqui é suficiente para nós entendermos a emoção de Adão depois de ter nomeado todos os animais que tinham uma companheira, e ele, vendo que ele não tinha uma companheira, recebe das mãos de Deus um presente maravilhoso, a sua companheira, a sua esposa. E ele, extasiado não apenas pela beleza física de Eva, mas sobretudo por ter alguém com quem compartilhar a vida, os bons momentos, ainda no Jardim do Éden. No verso 23, Adão diz, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Então Adão, ele ficou tão impressionado por Deus conceder a ele uma companheira, que ele diz, ela é carne da minha carne. Ela tem a mesma natureza que eu tenho. E foi assim que Adão descobriu que Deus havia provido para ele e para sua companheira uma intimidade tão grande que inclusive tinha como um elemento ativo a parte sexual. E assim, Adão, seguindo a orientação de Deus, seguindo o conselho de Deus que disse, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, Adão, né? Inclusive tem um livro que narra um pouco sobre isso, né? Aquela sexta-feira no Éden, né? Adão então tem um relacionamento completo, um relacionamento íntimo com sua mulher, com a sua esposa Eva. A partir daquilo, eles se tornam uma só carne. E é Adão quem diz isso. Mas Adão entende isso por quê? Porque Eva foi dada a ele pelo próprio Deus. É interessante que na sequência, a palavra de Deus, ela dá o complemento. Verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, Deus, ele proveu um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, que nem pai e mãe devem interferir. Então, quando um homem ou uma mulher escolhe o seu companheiro para a vida, ele deve deixar o pai e a mãe, que, como nós sabemos, é um vínculo sagrado. Por isso que o 5º mandamento fala, honra a teu pai e a tua mãe. Então isso é muito importante. Fazer aqui um parênteses, se você puder e quiser, abra uma sala de vídeo e compartilhe essa mensagem. Você pode simplesmente compartilhar ou abrir uma sala de vídeo e curtir então a página da igreja para que esta mensagem preciosa do 7º mandamento possa alcançar outras pessoas dos seus relacionamentos também. Então fica aí a dica, né? Então Deus diz, por isso deixa o homem pai e mãe e une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
esse tornar-se uma só carne está relacionado com o fato de originalmente ter sido uma carne, né? Uma pessoa. É desígnio de Deus que através dessa relação, inclusive sexual, a carne de uma pessoa, de um homem, se una à carne de uma mulher. E não apenas para o processo reprodutivo, mas essa identificação é que vai ajudar esse casal a permanecer unido ao longo dos tempos. E é tão bonito ver um casal que completa bodas de prata primeiro e depois bodas de ouro. Eu já participei de alguns eventos como este. É maravilhoso. Não significa que só foram um mar de rosa. Não significa que só foram alegrias, mas juntos, com a graça e a bênção de Deus, perseveraram e estão ali para agradecer a Deus por essa identidade própria. É interessante que aqueles que estão casados há mais tempo, quem sabe alguém que está me ouvindo, sabe que você adquire alguns, até trejeitos do seu companheiro e o seu companheiro acaba absorvendo algumas das suas manias, formas de falar, e isso é natural. Por quê? Porque vão se tornando tão próximos, vivem juntos há tanto tempo, que é como se fosse uma só pessoa. Acabam pensando muito parecidos. Essa identificação os faz enfrentar tanto os momentos de alegria como os momentos de dor. É uma força poderosa, tão poderosa como quando você está assistindo um filme, principalmente um filme dramático, né? E uma cena de maneira especial te chama atenção. E você se identifica com o personagem da tela. Muitas vezes nem é uma história real, mas parece tão real que dentro de você algo mexe, como a gente diz, né? As emoções. E você percebe que lágrimas estão caindo dos seus olhos. Isso chama-se identificação. Agora imagine a identificação com alguém que está ao seu lado no dia a dia e que você crê que Deus separou para você e você foi separado para alguém. Não é à toa que a Bíblia diz: não é bom que o homem viva só ou esteja só. Não é bom. Se Deus diz, eu só posso acreditar e eu só posso pensar de que Deus sabe o que é melhor para todos os seres humanos. E às vezes alguém quer uma pessoa e tem dificuldade por vários fatores, né? Um inclusive é o religioso. Por quê? Porque ambos têm que olhar na mesma direção. Mas vamos voltar a Adão. Quando ele viu aquela formosa criatura que se aproximava, ele teve um senso profundo de identificação dentro do coração dele. Algo mexeu com ele. Ela era parte dele. Deus disse: olha, ela foi formada de uma das suas costelas. Então ela é da mesma essência que você, Adão. Então essa é a razão do tremendo impacto que aquela experiência produziu nele, levando ele a dizer: ela é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Então não há nenhuma surpresa que Adão tenha abraçado Eva e tenha mostrado no seu semblante a alegria de ter alguém para partilhar com ele da vida, do prazer e também dos problemas e das lutas. É bom lembrar que Adão considerou isso tão importante que quando Eva caiu na tentação do inimigo, Adão, ele assume o resultado do pecado de Eva. Ele peca também, porque ele não se vê na vida sem a companhia de Eva. Nós sabemos que Deus poderia providenciar uma outra Eva, ou uma outra forma, ou mesmo a salvação de Eva. Estamos no campo do se, e o se é meio complicado, né? Se fosse assim, se tivesse sido assim, mas isso mostra a identificação que foi gerada por Adão em relação a Eva, e creio que da mesma forma de Eva para com Adão. Existe um hormônio que é produzido
no nosso cérebro que chama oxitocina. Inclusive, os estudiosos chamam de o hormônio do amor. É porque ele é gerado quando um homem tem um relacionamento com uma mulher. E quanto mais íntimo, quanto mais solene, maior é a força desse hormônio que é produzido. E ele é produzido exatamente para que essa harmonia seja um relacionamento feliz. E por isso que Deus planejou que o homem vivesse com a mulher, e essa vida a dois, a Bíblia chama de casamento. Né? Casamento é a união de duas pessoas, abençoada por Deus e ideada por Deus. Foi Deus que ideou o homem, que colocou no homem o quê? Características masculinas, e colocou na mulher características femininas, mas quando unidas se tornam um só diante de Deus. E foi Deus que ideou o relacionamento sexual. Não foi hoje desvirtuado tremendamente, mas com a santidade produzida pela mente de um Deus maravilhoso que quer o bem do ser humano, se torna uma bênção para qualquer relação dentro dos parâmetros que Deus deixou. 1 Coríntios 6, verso 16, só vou citar, Paulo ele diz assim: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um corpo com ela? Olha como é solene, é grave. Uma pessoa pode ter um relacionamento que não seja com a sua esposa, vestir-se, ir embora, pode ser até um relacionamento comercial. Pagou uma certa quantia e cada um para o seu lado. Mas a palavra de Deus diz que ocorreu uma ligação. E essa ligação, infelizmente, foi uma ligação infeliz. Foi uma ligação que vai contra o plano original da palavra de Deus. E provavelmente essa teia de aranha que a pessoa se enredou, que o homem ou a mulher se enredou, vai dar um jeito de, mais cedo ou mais tarde, voltar para assombrá-lo, para perturbá-lo e muitas vezes até mesmo para destruir o seu relacionamento ou um relacionamento até mesmo futuro. Jesus, em Mateus, no capítulo 19, esse texto eu vou até ler com vocês, porque a palavra de Deus é toda maravilhosa, mas quando o próprio Cristo, ele pronuncia essas palavras, parece que o peso é um pouco maior. Não que o seja, mas mostra aí a força daquele que veio a este mundo para corrigir muitas das mentiras produzidas pelo inimigo. Mateus 19, 4 a 6, diz assim: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne? Jesus está citando o Gênesis. O Gênesis foi escrito por inspiração do próprio Deus. E agora o Deus encarnado, Jesus Cristo, ele cita, porque era um profundo conhecedor das Escrituras, e reafirma a validade não apenas do Gênesis, mas da fórmula do sucesso dos relacionamentos humanos. E o verso 6 ele diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. E aí aquela frase que a gente como pastor fala sempre num casamento: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. A separação, ela traz dor. A separação, ela traz problemas. E quando já existem os filhos, nós todos sabemos do mal que isso produz. Então alguém que está me ouvindo pode pensar assim: mas não dava para a gente viver junto. Nós ainda vamos tratar nesse tema ainda um pouquinho sobre a questão dos efeitos na vida de alguém que não deu certo. Aguarde. Mas estamos falando aqui Jesus reafirmando a importância do relacionamento, do casamento, e mostrando que esse relacionamento, para se tornar forte e permanente na união de duas vidas, é necessário que eles sejam uma só carne. Quando se fala seja uma só carne, isso implica
claramente um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher devidamente casados e abençoados por Deus. Existe uma expressão muito usada nos nossos dias que é o chamado sexo seguro. Para Deus, para a sua palavra, só existe um tipo de sexo seguro. É o que Deus ordenou. É o que Deus sabe que é bom para o ser humano. É exatamente de acordo com o que nós temos visto e relembrado aqui nas Escrituras Sagradas. Os dois se tornam uma só carne, né? Essa vida libertina, essa vida desregrada que muitas pessoas desenvolvem, acaba trazendo consequências indesejáveis, acabam matando muitos relacionamentos e até mesmo trazendo dor e tristeza para muitas pessoas. Existe um conceito atual que é o tal de você precisa testar um carro antes de comprá-lo. E querem colocar isto para dentro de um relacionamento. Eu sempre digo, é melhor ficar com o que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque a palavra de Deus não fala em test drive. A palavra de Deus não fala em teste antecipado. Você tem tempo e possibilidades para escolher bem. Mas uma vez escolhido, você deve permanecer com aquela pessoa enquanto juntos viverem. Não tem outra orientação segura vinda da palavra de Deus. Inclusive em relação ao próprio divórcio, né? Jesus mesmo diz, olha, só é possível em casos muito particulares quando há a quebra do 7º mandamento. Isso pela dureza dos vossos corações. Não sou eu que estou dizendo. Então parece que Deus sabe que é difícil para o ser humano perdoar uma traição, a quebra do 7º mandamento, por tudo que exatamente estamos conversando aqui. Que uma exceção foi aberta. Quando há a quebra do 7º mandamento, a quebra da confiança de um homem com uma mulher, a parte inocente se torna livre para recomeçar de novo. Ou quando, claro, um dos participantes desse relacionamento morre. Aquele que fica, nós chamamos de viúvo ou viúva, tem o direito bíblico de encontrar uma companheira para continuar a sua vida aqui nesse mundo. Sim, queridos, não é à toa que tudo isso tem levado a chamada revolução sexual, né, a partir da década de 70, mas nós vemos as consequências de tudo isso, né? E agora, inclusive, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Biblicamente, nós não temos onde fugir. Não existe essa possibilidade. A Bíblia diz, macho e fêmea Deus criou. Deus criou dois seres diferentes para se unirem. Então, quando há essa confusão de gênero, isso não está correspondido na palavra de Deus. Nós que cremos na palavra de Deus, nunca vamos aceitar ou concordar. Podemos respeitar as decisões das pessoas, até de entes familiares, mas isso, para nós, fica muito claro, não é o plano original de Deus, e Deus não sanciona tal tipo de união. Deus não abençoa tal tipo de união. E podem, como diz o outro, podem as leis serem modificadas como quiser. Nós continuaremos e ficaremos com o assim disse o Senhor. E o que nós estamos vendo nessa noite é o que assim diz o Senhor. E o que dizer dos filhos? Alguns são deixados pelo pai ou pela mãe, outros ainda são gerados por esses relacionamentos e já nascem numa situação muito complicada. Já foi mais do que comprovado que crianças em lares esfacelados, elas têm muito mais probabilidade de sofrer abuso sexual, ser presas, repetir na escola, parar de estudar, darem problemas, usar narcóticos, cocaína, cigarro e assim por diante. Veja, não sou eu que estou afirmando. As pesquisas mostram isso. Né? Então, esses graves comportamentos emocionais, muitas vezes são gerados exatamente porque o plano original de Deus foi desfeito. E assim, os efeitos são até mesmo depressão e suicídio. Alguns dos resultados da chamada liberdade ou liberação que ocorre
Então, alguns inclusive já casam. Bom, se não der certo, a gente separa, a gente parte para outra. Não é isso que a palavra de Deus diz, e o mandamento, o 7º mandamento, deixa claro. Jesus disse que o adultério, ele começa onde termina, no coração. Em Mateus, no capítulo 5, e voltamos novamente à Bíblia, né? Mateus capítulo 5, verso 27. Mateus, você que está aí com sua Bíblia, acompanhe comigo. 5:27. Ouvistes o que foi dito. Vocês conhecem, Jesus está dizendo, vocês conhecem o que está na palavra de Deus. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Isso é muito mais grave do que aproveitar uma oportunidade. Foi um deslize. A palavra de Deus diz que se alguém reconheceu um impulso sexual em relação a uma outra pessoa que não seja a sua esposa, e essa intenção ela se torna pecaminosa, mesmo que ele nunca tenha oportunidade de ter um relacionamento, no seu coração, Jesus diz, ele já adulterou. Isso é muito mais pesado do que simplesmente dizer, não, eu nunca me deitei com um outro homem ou com outra mulher. Aqui a palavra de Deus diz que se você olhar para uma outra mulher ou para um outro homem com intenção impura, e aqui eu preciso fazer um parênteses para você entender melhor essa questão, você ver alguém e dizer como essa pessoa é bonita, é agradável, parando aí, você não cometeu pecado. Reconhecer que uma outra pessoa... Agora, quando você começa a fazer planos mentais, e aquela famosa frase, né? Se ela me desse bola. Em outras palavras, se ela de alguma maneira tivesse interesse, eu estou pronto. Isso tanto do homem como para a mulher. Jesus diz, isto é pecado. Isso é transgressão do 7º mandamento. Então, como Martinho Lutero dizia, né? Você não pode impedir que os pássaros voem, né, por sobre a sua cabeça. Mas você pode impedir que eles construam ninhos. Então, se você permitir que esses ninhos sejam construídos na sua mente, no seu coração, fatalmente você transgredirá o 7º mandamento. E aí entra a questão da pornografia, aí entra a leitura de experiências de outras pessoas que vão minando as avenidas da alma. Então, muito cuidado. Todos nós precisamos ter cuidado. Fantasias sexuais, seja com quem for, não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, esse controle, ele é possível quando você mantém, em primeiro lugar, um bom relacionamento com o seu companheiro ou com a sua companheira. Aquele a quem você escolheu diante de Deus para viver toda a vida. Segundo, quando você foge da tentação, você não tem condições de impedir que surja alguma imagem no celular, no computador. Agora, se você ficar ali admirando, projetando, pensando, aí você está entrando no campo minado, no campo em que o inimigo começa a produzir oportunidades para que você venha a cair em tentação. Então, muito cuidado. Todos nós precisamos contaminar, porque o ambiente que vivemos é contaminado. A indústria do sexo está aí para destruir quem aparecer. É outdoor, é televisão, é filme, cinema, literatura. Então, muito cuidado. Por quê? Porque você é de Deus. Você quer seguir a orientação de Deus. E Deus lhe dará forças para vencer essas tentações. Basta que você coloque a sua vida e a sua mente em conexão com o céu. É muito importante isso. Eu fico feliz porque Jesus deixou claro esse ensinamento do 7º mandamento. Ele diz assim, não chegue perto.
Não se coloque no terreno encantado do inimigo. E não é à toa que o livro de Cantares diz, olha, você deve ter bons momentos com a sua companheira, sabedoria. Você deve valorizar este relacionamento acima de qualquer outra coisa em sua vida. E eu quero lembrar aquele texto de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios diz assim, na sua mente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, fantasias sexuais não estão de acordo com a vontade de Deus e com a obediência ao mandamento, ao 7º mandamento, não adulterarás. Está lá em Filipenses, capítulo 4, verso 8, esse texto que você tão bem conhece. Né? Não cruze a linha perigosa em que você deixa de ser alguém puro diante de Deus para colocar-se no caminho do pecado e do mal. Faça de Deus a prioridade na sua vida. Isaías 26, verso 3, eu gosto muito desse texto, né? Coloque no seu coração esse texto, é maravilhoso. Veja o que diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Nós não somos super-homens, nós somos pecadores, mas quando nós confiamos em Deus, quando o nosso propósito é firme de fazer a vontade de Deus, e nós nos agarramos a esse Deus maravilhoso, Ele vai conservar a nossa mente em perfeita paz. E como que a gente pode ter essa paz em relação ao 7º mandamento? Mantendo-nos fiéis ao companheiro, à companheira que um dia, diante de Deus, nós recebemos. Lembre-se que qualquer desvirtuamento do plano de Deus vai gerar dor, tristeza e, infelizmente, consequências dramáticas muitas vezes pelo resto de nossas vidas. Por apenas alguns minutos de prazer, de sensação de estar conseguindo algo fantástico, né? Todos nós precisamos atentar para isso. Bom, e aqueles que infelizmente não conseguiram conviver juntos? Há casos, inclusive, onde há violência, não apenas emocional, verbal, de todas as formas, e você não consegue conviver. Para isso, a palavra de Deus também tem algum tipo de orientação, né? Colocaram diante de Jesus uma mulher adúltera, e se está dito que ela era adúltera, não havia contestação quanto ao fato. Em outras palavras, ela tinha relacionamentos inapropriados, por mais que não tenhamos outros detalhes. Mas isto é claro, porque a acusação contra ela é de adultério. E adultério é o quê? Uma vida desregrada em relação ao plano original de Deus. E então eles dizem, né, João 8, verso 4, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Não vou entrar no mérito aqui que só ela é apresentada aqui. E o seu companheiro, por que não é apresentado? Ou por que não foram buscar aquele que pecou com ela? Mas vamos nos ater aqui à chamada mulher adúltera, de João verso 8. Jesus, depois de escrever, desmascarar o pecado deles, quem sabe alguns deles inclusive tinham pecado com aquela mulher, porque ela era adúltera, e eles saíram fora porque sentiram que o seu segredo, entre aspas, poderia ser revelado por alguém que tinha um conhecimento que eles nem podiam imaginar. Jesus, ele diz, mulher, onde estão os teus acusadores? E surpresa, ela que estava ali caída, já esperando a primeira pedra, porque o resultado era morte por apedrejamento. Ao olhar ao redor, ela diz, Senhor, não há ninguém, todos foram embora. A pergunta de Jesus para todos aqueles que, infelizmente, não conseguiram manter esse vínculo, é a mesma. Ao olhar ao redor, você encontra aqueles que acusam ou o acusam? Jesus diz para a mulher, eu tampouco te condeno, vai e não peques mais.
Não deu certo? Né? Não deu certo? Foi impossível? Então, Deus te perdoa. Deus te purifica. Ele limpa completamente a mácula, mas eu quero lembrar a vocês, as consequências Deus não tira. Os erros cometidos, você vai ter que arcar com as consequências. Eu, você ou qualquer pessoa. Ok? Pecado, Deus perdoa. Né? Pecado precisa ser pago e Jesus já pagou por nós. Então, eu me arrependo e vida que segue. Só que essa vida que segue, nós sabemos, um segundo relacionamento tem muito mais chance de não dar certo. Não significa que não dê certo. Né? Então, nos diz Romanos 8, verso 1. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus perdoa e Ele dá forças para um recomeço, para que você não volte a pecar. Mas se os hábitos anteriores, se não foi pelos motivos que eu citei anteriormente aqui, é possível que a pessoa esteja propensa a errar de novo. Então, segura na mão de Deus, siga as orientações da palavra de Deus e vá em frente, para que você possa ser fiel, né, em primeiro lugar, a Deus. Lembre-se de José, quando diante de uma proposta indecorosa, José, ele diz assim: como eu pecaria contra o meu Deus? Né? Antes de você dizer que você está pecando contra a pessoa que vive com você, você está pecando contra o mandamento de Deus, contra o 7º mandamento. E José entendia isso, e nós precisamos todos entender isso também. Sim, queridos, que Deus possa nos abençoar. Esse mandamento, o 7º, ele não está aqui para atrapalhar a raça humana. Ele está aqui para nos ajudar a ter bons relacionamentos e que esses bons relacionamentos nos mantenham firmes nos braços de Deus. Ele mostra que Deus nos ama e se importa conosco, o suficiente para nos avisar, para nos relembrar de que é um terrível perigo ir contra o plano que Deus deixou em sua santa palavra. E, de alguma forma, se você já fracassou, se você já errou, Deus perdoa e restaura completamente aqueles que o buscam com inteireza de coração. Né? E que Deus abençoe aqueles que são casados, permaneçam firmes, com a bênção e com a graça de Deus. E se você infelizmente não conseguiu viver este relacionamento de acordo com a vontade de Deus, não viva em pecado. Faça o que está na palavra de Deus e Deus pode restaurá-lo, Deus pode abençoá-lo. Né? E assim nos prepararemos para o encontro com o nosso Deus muito em breve nas nuvens dos céus. Eu quero orar mais uma vez, né, relembrar da perda assim terrível que a família adventista aqui em Mojimirim recebeu essa notícia nesta tarde. A irmã Laide, membro da nossa igreja do Jardim Silvânia, descansou no Senhor. Nós não sabemos os propósitos de Deus, mas eu sei de uma coisa: nós precisamos apoiar, ajudar, orar pela família, pelos familiares da irmã Laide. Ela está nos braços do Senhor, né? Reservada para o dia da ressurreição. Mas todos nós outros continuamos na nossa jornada. E nos apeguemos a Deus, façamos a nossa parte, né? Não nos esqueçamos de colocar Deus como primeiro lugar em nossa vida e que a vontade dele seja feita na tua e na minha vida. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque pudemos meditar no 7º mandamento. Ele foi aí colocado por ti para nos ajudar em nossa jornada como família, como pessoas, como relacionamentos, e portanto nos ajude a ser fiel de acordo com o teu plano original. E assim sendo, que possamos ser felizes, porque tu ideaste o casamento para que os relacionamentos fossem compostos de pessoas e lares felizes. Ó Senhor, ajuda-nos em nossa jornada. E se
resvalamos, se pecamos, que nós possamos reconhecer e assim receber o Teu perdão completo, para que possamos ser restabelecidos em nosso relacionamento, principalmente contigo. Ó Senhor, abençoe a família da irmã Alaide, uma perda irreparável. Os irmãos do Jardim Silvânia, que estão enlutados também, porque conviveram com essa irmã durante muitos anos. Ó Senhor, tem piedade e coloque o Teu conforto no coração desses Teus filhos. A todos nós outros, ajuda-nos a permanecermos firmes em nossa jornada até o fim, até que possamos vê-lo voltando nas nuvens dos céus. Dá-nos um restante de semana feliz ao Teu lado, é o que nós Te pedimos e desde já agradecemos em nome de Cristo. Amém. Queridos, eu vou colocar aqui uma música pra gente, né? Porque é sempre bom a gente ter boa música. Eu estou aqui no meu escritório, né? Você pode ver aqui, tem aqui os meus livros, e é importante a gente ter condição de ouvir boa música e, acima de tudo, descansar nas promessas de Deus. Aqui chegamos pela fé e continuaremos, né? Sábado estarei com os irmãos queridos ali da Vila Dias. Nosso compromisso é com vocês. Escola sabatina às 9 horas, para quem não pode estar na igreja. Cultos aos domingos, estamos de volta. Faça planos, reserve o seu lugar. E se você puder, vá à igreja. Se não puder, fique em casa, mas ligado nessa página, porque estaremos transmitindo os cultos para que você seja abençoado também pela da palavra de Deus. Um abraço. Até a próxima. Próxima quarta-feira, nos reunimos aqui de novo para o 8º mandamento. Boa noite, Francisco, Adriana. Boa noite, Cláudio, Jonas, Janete, Ellen Silva, Danilo, Ana, Elisa, Adilson Gentil, Claudete, Irmã Rosa, estamos aqui juntos, Leila Fogaça, G. Santos, Dri Silva, tá na mão Jefferson, olha aí, é o nome que aparece aqui, Franci Monteiro, Eliette, Lediana, Mariana, quanta gente boa passou aqui pelo nosso culto, né? E recebeu a bênção de Deus. Denise, Pedro, Romalina Oliveira, Andrade, Clemildo Andrade, amiga dos velhos tempos. Meu irmão, o professor Eliel Glaube, Amel, Juicerlei, desculpa aí eu não consegui ler direito, Andressa, Maria Correia, Reginaldo, meu amigo Reginaldo, Meire, Tânia, Dorli, boa noite, Rose Segatti passou por aqui, quanto tempo, né, Rose, que a gente não se vê, que Deus abençoe a todos. Quem mais? Maria Correia, Janete, Mara Rossato, boa noite a todos, até a próxima.